Bom dia àqueles que nos acompanham também via internet. Que possamos ter aquele domingo onde o nosso aprendizado, com certeza, irá mudar algo em nós. Ou no decorrer dos nossos dias, não é? Esse é o nosso objetivo, aquela busca pela melhoria constante em nós. Porque por mais que possamos ser conhecedores de algo, não existe o conhecimento pleno. Algo sempre nós temos ainda a conhecer. E isso é bom, né? Isso é bom, porque isso dá para nós a certeza de que existimos porque pensamos e porque temos dúvidas. A dúvida é um sintoma muito positivo, porque através dela é que nós crescemos, nós vamos em busca do conhecimento. Aquele que se acomoda achando que tudo sabe, ele está realmente perdendo muitas oportunidades, não é? Então sejamos aqueles ativos questionadores. Por isso nós estamos aqui. A Casa do Caminho Santana oferece atividades diariamente. E aqueles que ainda não conhecem toda a nossa programação, tudo aquilo que nós trabalhamos, né, em prol da casa, de nós mesmos e do próximo, nós temos ali no quadro de aviso da varanda toda a nossa programação de todos os dias. E nós gostaríamos de ressaltar hoje que nós temos o nosso plantão de atendimento, onde nós podemos chegar meia hora antes da palestra, para podermos conversar, para podermos buscar uma orientação, um auxílio. Então, todos os dias em que nós temos as palestras, que são segunda, terça e quinta, às 8h15, e às quartas-feiras, às 14 horas, sábado às 15 horas e domingo às 10. Então, sempre meia hora antes, aqueles que desejarem passar pelo plantão de atendimento, é só chegarem meia hora antes, certo? E também nós gostaríamos de deixar uma orientação e uma informação. Para o passe à distância, somente com o cartão do plantão. É necessário passar pelo plantão e buscar esse direcionamento, esse encaminhamento para poder receber o passe, né, à distância. Aí onde haverá toda uma informação e orientação de como ele funciona, para quê, quando, como, né, enfim, tudo aquilo para que nós possamos ficar bem esclarecidos. Nós agradecemos a todos aqueles que nos ajudam a compor as nossas cestas básicas. Gente, muito obrigado. Obrigado por aqueles que têm auxiliado, por aqueles que desejam nos auxiliar. As nossas cestas básicas, elas são compostas de 640 quilos de alimentos por mês. Né? E dependendo do mês, nós ficamos defasados em alguns itens. Então, agora, para setembro, por exemplo, nós estamos precisando de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Então, nós gostaríamos, se possível, de contar com a ajuda e, desde já, nós agradecemos. Certo? E nós vamos agora, buscando dentro de nós aquela comunhão com o plano espiritual, com Jesus, o nosso mestre. Através da figura de Jesus, nós vamos chegando até Deus, nosso Pai. Deus, Pai de amor e bondade, que suas bênçãos possam neste momento recair sobre nós. Que possamos, através da sua misericórdia e justiça, encontrarmos a paz que tanto desejamos, que possamos, através do seu amor, através do conhecimento adquirido pelo Evangelho de Jesus, solucionarmos todas as nossas questões problemáticas, enfim,
para que possamos evoluir dentro de uma jornada harmoniosa e tranquila. E assim, vamos deixando que o nosso raciocínio, que nossa mente possa fluir no decorrer da palestra de hoje, para que possamos assimilar e, acima de tudo, colocarmos em prática. Que a espiritualidade amiga que nos assessora possa, neste momento, nos cobrir de muito afago, de muita tranquilidade, para que possamos fazer jus ao que viemos em busca. E assim, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. E agora nós vamos convidando a Sônia, que vai fazer para nós a palestra de hoje. Sônia, seja bem-vinda. Tranquila. Obrigada, querida. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, estou muito contente de estar aqui novamente nessa casa. Quero agradecer o carinho pelo convite. É mesmo uma alegria imensa. E que possamos sentir a paz desse mestre, nosso mestre Jesus Cristo nos envolvendo, que com certeza ele está aqui conosco. Tem um livro que eu gosto muito, é esse aqui, Alguém Me Tocou, é de José Carlos de Luca. É um livro que em cada capítulo ele traz uma oração. E nós podemos nos identificarmos nessa oração como se fosse nós mesmos, conversando com o mestre, buscando tirar as nossas dúvidas. Então eu quero começar a palestra com uma dessas orações que diz: Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante do Senhor, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure e continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, mestre? Tire-me esta dúvida. Por que não me ouves? Por que não me socorres? Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por esse questionamento. São tantas as provas que a gente até se pergunta até quando? Será que Deus não ouve os meus apelos? O que será que eu fiz para merecer tudo isso? Por que só dificuldades? Eu busco, eu faço tudo certinho e nada se resolve. Quantas vezes nós pensamos, eu não consigo, não tenho mais forças para prosseguir? Por que será que com o outro tudo dá certo? A gente olha para o nosso vizinho, quem está do lado, e fala, olha a vida dele, por que a vida dele sempre sorri e a minha não? Ele consegue tudo. E ele é uma pessoa que não faz nada. A gente tem essa visão, é aquele ditado, parece que a grama do vizinho sempre é melhor, cresce mais rápido, sempre é assim. Só que fica a pergunta, como que nós estamos encarando a vida? Qual é a nossa visão da vida? O mestre tem uma passagem no Evangelho linda que diz, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Onde estamos batendo? O que estamos buscando? E a pergunta que nos leva ao tema da nossa palestra hoje, estamos comprometidos com a vida? E o que é o comprometimento? O que significa essa palavra? Se buscarmos no dicionário, nós vamos encontrar a ação de comprometer-se com algo ou pessoa, ato de fazer promessa. E eu gostei mais dessa definição. Sinônimo de compromisso e requer responsabilidade. Vamos repetir. Comprometimento é sinônimo de compromisso e requer responsabilidade. Estamos compromissados com a vida? Assumimos a nossa responsabilidade? Vamos imaginar que a vida seja uma novela, um filme. Existem várias pessoas, atores, atrizes, que passam pela nossa vida.
Mas quem é o protagonista? Quem assume a ação? Quem toma para si a cena? Quem que tem que desenvolver? Somos nós, protagonistas. E como estamos diante dessa vida? O que queremos da vida? Todos temos sonhos, com certeza. Não existe uma pessoa que não tenha um sonho, um desejo. E na maioria das vezes são até parecidos. Todo mundo, eu estou errada, todo mundo quer saúde. Todo mundo quer saúde para si, para os seus familiares, para um filho. Todo mundo quer o quê? Quer sucesso profissional. Muitas vezes quem está empregado quer mudar de emprego, um emprego melhor. Quem está desempregado está sonhando com emprego. Todos nós queremos uma condição financeira melhor. Quem não sonha em fazer uma viagem, de repente comprar um carro, ou trocar de carro, reformar a casa, isso não está errado. Nós vivemos na matéria e precisamos da matéria. Então não está errado querer melhorar, progredir. É só ter o equilíbrio, sempre valorizando o espiritual. Mas ter sucesso material, desde que não tenha orgulho, vaidade, é super bem-vindo. Nós queremos também amor. Como nós queremos ser amados? Todos nós. Então é um sonho comum. Nós queremos também paz. Hoje em dia, isso é um artigo de luxo, paz. Paz de consciência. Acordarmos bem conosco, paz de espírito. Quem não sonha com isso? Ver toda a família bem, em harmonia. Acordar a família reunida em harmonia, em paz, todos bem. Com certeza todos nós queremos isso. Só que aí fica novamente a pergunta, o que estamos fazendo para isso? Estamos comprometidos? Vamos começar a pensar pequenas coisas. Eu acordo de manhã, nós acordamos hoje, né? Quais são os meus primeiros pensamentos antes de levantar da cama? Eu já estou de mau humor? Eu já estou com aquela assim, nossa, hoje não podia ser feriado. Feriado tem que ser só na quarta-feira. Não podia ser hoje. Aí eu já estou de mau humor. Se alguém me diz bom dia, eu respondo bom dia por quê? Como que as coisas vão dar certo? O mau humor afasta tudo que é bom. Porque eu não consigo perceber as coisas boas. E elas acontecem todos os dias. Mas eu, de mau humor, afasto tudo. Agora, desanimado. Eu já acordo sem pique. Já pensando, ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. E toda vez que eu vou enfrentar uma dificuldade, enfrentar um fato desanimado e pessimista, 90%, para não dizer 100%, vai dar errado. Porque se eu não acredito, não vai dar certo. Então a gente já levanta desanimado. Como que as coisas boas que eu quero para minha vida vão ocorrer? Ou senão, eu fico reclamando do que eu não tenho. Ah, mas eu não tenho aquilo. Ah, mas eu não consegui isso. Ah, mas olha a minha vida. Eu já tenho essa idade e não consegui realizar aquele sonho que eu tenho há anos. Mas nós valorizamos o que temos? Será que já paramos para pensar as coisas boas que tem na nossa vida? E simples. Faço até um convite. Vamos lembrar nesse momento. Todos nós temos coisas boas, sim. Independente do momento que estamos passando. É que a gente não lembra, não valoriza. Mas com certeza, hoje, agora é o que? 10h15. Com certeza já aconteceu alguma coisa boa na nossa vida hoje. O simples fato de termos acordado, o simples fato de termos mais um dia, já é um grande acontecimento. Mas nós não valorizamos. Nós ficamos pensando nas dificuldades. A gente está no domingo, mas já está com a cabeça lá na segunda, na quinta, na semana que vem, na conta que tem que pagar mês que vem. Nós não vivemos o nosso momento. Aí vem a outra coisa, eu ligo o automático. Será que nós estamos acordando, já liga o botão automático, tem que levantar, trocar, tomar café, tomar banho, sair, e esquecemos de perceber o que está ao nosso redor. Tinha uma amiga que ela fazia o mesmo caminho sempre para o trabalho. Anos, sempre fez aquele caminho. Ela nunca tinha percebido que naquele caminho que ela passava a pé, tinha uma roseira. Ela nunca observou isso. Aí depois que uma pessoa comentou com ela, nossa, aquele caminho é tão bonito, porque tem uma roseira linda lá.
Ela falou, hã? E a pessoa que percebeu a roseira tinha passado só uma vez ao local. Então, será que não estamos ligando o nosso automático? A gente não percebe o que está ao nosso redor? Será que nós, ao levantarmos hoje, vindo para cá, nós observamos as coisas boas que também estavam ao redor? Os convites que Jesus Cristo está nos fazendo para que a gente melhore a nossa vida, porque Ele vai fazendo convites. Ele respeita a evolução de cada um. Ele não agride, se eu não quiser, Ele não vai impor. Mas Ele faz convites todos os dias. Será que nós observamos? Estar comprometidos, o comprometimento com a vida para melhorar a minha vida, é observar essa vida. Não só as coisas ruins, mas as coisas boas que ela me oferece. E quantas coisas boas nos esperam. Só que aí, se eu só penso nos problemas, eu respiro só problemas, parece que eles aumentam. E a gente fica falando, não, mas é a crise, mas está tudo difícil, você liga a TV, tem um monte de informação negativa. Não significa que nós temos que fugir da realidade. Mas será que só existe isso? Será que a gente não pode mudar um pouquinho o foco? Será que a esperança morreu? Não. Será que a espiritualidade não está trabalhando? Será que não tem um porquê maior que está acontecendo tudo isso no mundo ao nosso redor? Porque não cai uma folha que Deus não permita? Será que não é um convite para cada um de nós nos comprometermos mais com a nossa vida? A mudança depende de nós, sempre. Então, se eu só foco no que é ruim, nos problemas, tem uma frase que certa vez eu ouvi e adorei. Se eu fico olhando muito para o abismo começa a olhar para mim. Eu só vejo o abismo. Eu só vejo o fim. E aí ele vai olhar para mim e vai me chamar, vem para baixo. Porque eu só vejo isso. Está na hora de nos erguermos, espiritualmente, olharmos para frente, pedir o auxílio do alto e seguirmos sim confiantes. Comprometer-se com a vida. Tem uma passagem nesse livro aqui, Jesus em Nossas Vidas. Ele é de minha autoria, então esse livro eu estou deixando alguns exemplares para casa, doando para casa. Se alguém se interessar, depois fala com o pessoal da casa, e toda a renda vai ficar aqui para casa. E tem um trecho que fala, um dos capítulos, comprometimento, é o nome do capítulo. E nos diz um trecho: continua a sonhar por melhores dias? Eis o momento de despertar. Sim, despertar. Porque a mudança que almeja é possível, mas não virá por milagre ou encantamento. Ela apenas começará a surgir à medida que alimentar sua determinação em descobrir novos valores e, com eles, escrever outros capítulos em sua existência. É imprescindível que se enxergue como responsável pelos caminhos até agora adotados. E nem sempre caminhos serenos. Almeja mudanças? Chegou a hora de aceitar que sem esforços nada se ergue, nem tampouco se modifica. Eu quero mudanças? Sou eu que tenho que começar a fazer. Nós sempre vamos ter apoio, mas a grande parcela é nossa. Comprometer-se com a vida é ser responsável pela construção que eu estou fazendo. O que nós construímos até hoje? Se buscarmos apenas no dicionário que a palavra sucesso vem antes de trabalho. Porque a gente precisa trabalhar muito para ter sucesso em tudo, em qualquer área da nossa vida, inclusive a espiritual. Sem a reforma, sem a transformação íntima, a gente não evolui espiritualmente. É de uma hora para outra? Não. Mas é sempre possível. E perseverar principalmente nos dias complicados. E vamos falar sério, a gente tem às vezes mais dias complicados do que tudo. Mas é motivo da gente mais se comprometer nesses dias. Porque vamos pensar um pouquinho, nós estamos no mundo de provas e expiações. O que significa isso? Significa que nós não somos anjos. Significa que nós não somos espíritos perfeitos. Vamos chegar um dia a isso, sim.
Mas se estamos aqui no planeta Terra, nós estamos para aprender. Estamos para resgatar coisas que não fizemos bem feitas. Então, Deus nos dá uma outra oportunidade de nos recuperar. Estamos para crescer, para aprender. Então, nós estamos, sim, passando por provas necessárias ao crescimento de cada um. E vamos lembrar quando nós éramos crianças. Nós passamos por muitas provas. E à medida que fomos crescendo, essas provas foram se modificando. Eu lembro quando éramos criança, amarrar o cardaço era um sacrifício. Depois que a gente aprendeu, a gente faz isso sem nem olhar. Um pouquinho mais. A gente era criança, morria de medo de escuro. A gente tinha medo, o que tinha no escuro, bicho-papão, que não sei o quê. Depois, a gente aprendeu que o medo era nosso, não tinha nada. Andar de bicicleta, Deus me livre. A gente queria que o pai segura a bicicleta morrendo de medo. Depois que a gente aprendeu, o pai que saía correndo atrás de nós porque a gente não queria parar de jeito nenhum. Mesma coisa para dirigir. Olha, a gente foi crescendo. Um pouquinho antes, tabuada na escola, chamado oral de tabuada. Deus me livre. Mas a gente foi lá e passou. Aprender a dirigir. Nossa, a primeira vez que nós pegamos num carro, ligamos o carro, tem gente que até hoje não aprendeu direito, tudo bem, mas na primeira vez, nossa, que frio na barriga. Mas aprendemos. Visitar a sogra pela primeira vez. Quem não teve um frio na barriga quando foi visitar? Mas a gente foi. E o que aconteceu em todos esses fatos? A gente não teve comprometimento. A gente não quis enfrentar esses desafios. Não quis superá-los. Ou desistiu. Tudo bem que teve horas que a gente falou, ai, tô com medo, não vai dar certo. Mas nós conseguimos ultrapassá-los. E à medida que fomos ultrapassando, outros desafios foram surgindo, porque Deus viu que nós éramos capazes. Nós amarramos o nosso cardaço, então trouxe um outro desafio, porque a gente ia conseguir vencer. Assim é a vida, ela é movimento. Deus, ele sabe a nossa capacidade. Jesus Cristo, quando teve aqui o seu evangelho, tem esse exemplo, ele sabia o que a alma de cada um. Ele sabia o potencial que cada um tinha. Então, por isso que ele valorizava, ele chamava, vem, segue-me, brilhe a vossa luz. Ele enxergava a luz de cada um. Ele sabia que cada um podia se comprometer com a sua vida e realizar muito. Então, em todos os momentos difíceis da nossa vida, mesmo que não percebamos, nós temos alguém a nos auxiliar. Alguém que nos ensinou a amarrar o cardaço. Alguém que chegou lá e falou, não precisa ter medo do escuro, não tem nada. Alguém que nos ensinou, um instrutor ou um parente, ou alguém que nos ensinou a dirigir. Alguém que deu um ombro amigo. Se não teve uma pessoa física, em quantos momentos a gente está triste, está em dúvida, chega uma mensagem. A gente começa a ouvir uma música. Quantas vezes a gente, às vezes, está parado num lugar com algum problema e começa uma conversa perto de nós. E a gente ouve algo e fala, nossa, serviu para mim. Um livro que caiu, um encontro. Como é gostoso encontrar com uma pessoa querida e receber um abraço naquele momento que a gente está tão para baixo. Um olhar. Certa vez uma amiga minha estava com muita dificuldade e de repente estava lá triste no metrô, sentou um senhor que ela nunca viu, depois não viu mais também. Ele começou a conversar com ela. E parecia que ele entendia tudo o que ela sentia sem falar para ele. Não era um anjo? Vamos dizer que pode ser até um anjo mandado. Ela nunca mais viu, ele conversou. Olha as coisas boas que acontecem na nossa vida. É quando Deus fala, vai, eu estou aqui para te sustentar, para te dar força. Só que ele também espera a nossa parte. Porque quantas vezes nós somos estimulados a seguir adiante, mas não vamos. Ah, ninguém me ouve, eu faço as minhas preces, nada acontece. Mas ele está ali, pedindo, eu estou aqui, faz, oferece um pouco, e eu vou, e eu completo. Nós nos lembramos de uma passagem de Chico Xavier, que Chico, eles tinham acabado de sair do centro, era de noite, tinham feito o evangelho, eles estavam voltando para as casas, e estava escuro, não tinha luz para onde eles passavam.
Então tinha que ir todo mundo junto com muito cuidado para não cair, não se machucar. E tinha uma criança. A criança de 5 anos, a criança pulava, corria, não parava, era bem levada. Eis que a criança cai num buraco. Todo mundo ficou desesperado. Será que se machucou ou tal? Porque o buraco era fundo. Aí eles o viram, perceberam que a criança não tinha se machucado, mas precisava tirar ela. E o que eles iam fazer? Não tinha nada, no escuro, mal se enxergava. Todo mundo começou a ficar desesperado, a chorar. Aí Chico teve a tua intuição, Emmanuel chegou para ele e falou, façam uma prece. E foi o que todos eles fizeram. Chico chamou todo mundo, vamos fazer uma prece. Fizeram uma prece, acalmou. E aí decidiram, vamos procurar alguma coisa, a gente acha, uma madeira, algo, um galho que possa tirar a criança. Vamos pensar. E aí eles conseguiram achar uma corda. Lá no meio, olha, acharam uma corda naquela escuridão. Jogaram a corda no buraco, conseguiram resgatar a criança, ela só estava arranhada, não tinha acontecido nada mais sério, levaram para casa. Beleza, todo mundo agradeceram a Deus, a ajuda e foram embora. Aí Emmanuel, no dia seguinte, falou para Chico, volta no buraco, volta onde a criança caiu. Chico voltou. Aí o que o Emmanuel falou? Já estava claro, então dava para ver bem como o buraco era fundo. Emmanuel pegou e falou, pega a corda. Chico pegou a corda. Olhou a corda e falou, joga no buraco. A corda que vocês usaram para resgatar a criança ontem. Chico fez isso. Vamos dar um exemplo que o buraco deveria ter 5 metros. A corda só tinha 2 metros. Emmanuel respondeu para o Chico, a parte que faltou foi a espiritualidade que completou. Então vocês nunca estão sozinhos. A moral da história que Emmanuel falou para o Chico, ofereça o que você pode, o seu melhor. Não importa a quantidade, mas que seja o seu amor. O melhor que você puder. Se for sincero, o que faltar a espiritualidade completa. Naquele momento vocês ofereceram o que tinham para salvar a criança. O que faltou nós completamos. Assim também é na nossa vida. Se estamos comprometidos, o que nós tivermos pode parecer pouco para a gente. Mas se for oferecido de coração, o alto completa sempre. Vamos lembrar em quantos momentos da nossa vida que a gente estava em dificuldade, nós fomos socorridos. Parecia que não ia ter solução àquele problema e nós vencemos. Hoje, se olharmos para trás, nós vamos perceber como nos tornamos melhores. E nos tornamos melhores por quê? Porque nos comprometemos a isso. Comprometemos a enfrentar a dificuldade, comprometemos a ser melhores e a prosseguir. É isso que Jesus Cristo espera de nós. Tem um sábio indiano que disse certa vez, muitas pessoas vivem como se não fossem morrer. Elas vivem não se comprometendo a nada, vivem por viver. E essas pessoas morrem como se não tivessem vivido. Quantas pessoas nós conhecemos que no final da sua vida, devia ter feito isso, se eu pudesse voltar. Viveu uma vida e nem percebeu que viveu. Hoje é o nosso melhor momento, não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Santo Agostinho, ele transformou a sua vida. Ele começou numa vida meio complicada, ele não seguia muito o lado do bem, assim, ele tinha alguns equívocos na sua vida, como todos nós temos. Mas ele se despertou, ele se comprometeu a ser melhor. E o que ele passou a fazer? Porque ele era humano. E como humano nós somos falhos, temos os nossos medos, as nossas dúvidas, todos nós, é normal. E o que ele fazia então? Ele se comprometeu a toda noite, ele repassava o seu dia. Como que foi o dia de hoje? O que eu fiz de bom? Nossa, fiz isso de bom, vou continuar fazendo. Quais foram os meus erros hoje? Poxa, vou me esforçar para não ter esses erros amanhã. Eu magoei alguém? Eu fiz mal? Eu fui orgulhoso? Ou seja, ele repassava o seu dia. E assim ele conseguia se comprometer mais ainda, para no dia seguinte ele ser melhor. Nós refletimos sobre a nossa vida? É importante dar um tempo para refletir. Para onde eu estou caminhando? Porque a gente só faz aquelas reflexões de final de ano. No final de ano a gente faz, nossa. Aí tem pessoas que fazem a lista para colocar na geladeira. Eu fazia também, não cumpria nenhuma. Difícil. Você faz aquela lista e você olha, não, mas esse ano eu vou ser mais firme.
Regime. O regime sempre começa toda segunda a gente está começando. Mas o que? Falta o quê? Comprometimento. Santo Agostinho, ele se comprometia todos os dias. E ele melhorava um pouquinho a cada dia. Então é buscar hoje, agora, nas minhas condições, eu ser melhor do que ontem, onde eu puder, hoje. E aí já avisando amanhã, porque o amanhã vai ser reflexo do que eu fizer hoje, mas é o hoje que eu tenho que viver. Independente das dificuldades. Todos teremos dificuldades. Tem um seriado que passava, não sei, talvez, acho que a maioria talvez lembre, na década de final de 70, 80, e aí eu já estou entregando a minha idade, né? Mas era final de 70, 80, chamado A Ilha da Fantasia. Eu adorava. O que acontecia na Ilha da Fantasia? As pessoas chegavam na Ilha da Fantasia com muitos problemas. Sempre era alguém que tinha problema que ia para aquela Ilha da Fantasia. Aí eram recebidos, né, pelos dois, que eram o alto e o baixinho, que recebiam. E eles, digamos que eram os anjos. Eles sabiam dos problemas dessas pessoas. E na Ilha da Fantasia, os problemas eram todos resolvidos. Terminava a minissérie com as pessoas saindo felizes. Como que seria bom se fosse assim, né? Todo mundo ia para essa Ilha da Fantasia. Todo mundo ia. Só que comercial de Doriana só existe na TV. A nossa vida é real. Nós conseguimos também ter essa paz trabalhando a cada dia, buscando, independente do que aconteça na nossa vida. É o comprometimento. Tem uma história que eu recebi por e-mail que eu amei, que conta. A mulher acordou certa manhã, depois da sessão de quimioterapia, e não precisa nem dizer quais são os resultados de quimioterapia, quem faz tratamento, quem já conhece, sabe que é difícil. Então ela acordou depois da sessão de quimioterapia e percebeu que só tinha 3 fios de cabelo. Mulheres, cabelo, imagina a tristeza. Só que ela pensou, acho que hoje vou trançar meus cabelos. E teve um dia maravilhoso. No dia seguinte, ao acordar, ela só tinha 2 fios de cabelo. Acho que vou repartir meu cabelo ao meio e teve um dia magnífico. No terceiro dia, sobrou apenas um fio de cabelo. Vou amarrar hoje meu cabelo como um rabo de cavalo. E teve um dia divertido. No dia seguinte, ao acordar, ela não tinha mais cabelo nenhum. Ficou desesperada? De jeito nenhum. Oba, hoje não tenho que pentear meu cabelo. O que é o sonho de todas as mulheres também. Não é? Acordar, não ter que pentear o cabelo. E ela teve um dia de coragem. Ou seja, ela se comprometeu com a vida dela. Mesmo passando aquela dificuldade, mesmo sofrendo, ela decidiu, vou trabalhar com o que eu tenho hoje para ser feliz. É isso? Vou fazer muito. E ela fez. Então, comprometer-se com a vida é ter coragem. Coragem para reconhecer um erro. É difícil, a gente culpa todo mundo. Ah, a culpa é do meu chefe, o chefe, a gente adora, né? A culpa é do meu chefe, é do meu familiar, a culpa é de fulano, do fulano. Mas a coragem para reconhecer que nós erramos. E muito. Então precisa se comprometer a ter essa coragem. A coragem para aceitar. Aceitar os momentos que chegam. Nem todos vão ser como nós queremos. A gente precisa da resignação. Se veio esse momento difícil, ele veio para um bem maior. Revolta só vai complicar. Então, coragem de aceitar o momento que eu vivo. E buscar, compreender o que ele quer me ensinar esse momento e melhorar. Coragem para pedir ajuda. Nós não somos super-heróis. Então, coragem para pedir ajuda para as pessoas que nós confiamos, que sabemos que vão nos ajudar. A gente não precisa colocar no Jornal Nacional as nossas dificuldades. Mas sempre a gente tem alguém que vai nos ajudar. Buscar ajuda. No domingo, o que nós viemos aqui? Buscar também a ajuda de Deus, estar mais próximos da espiritualidade maior. Então, buscar essa ajuda. Coragem para refletir. Como a gente falou, Santo Agostinho fazia essa reflexão. Então, a gente precisa ter essa coragem de parar. Está na hora de eu parar. Parar, pensar, analisar quais caminhos que eu estou tendo e me comprometer, se for necessário, modificar esses caminhos.
Coragem da paciência. Mas paciência todo mundo tem, né? Paciência, não precisa nem falar, né? Para que falar de paciência? Todo mundo somos... Mas é coragem de ter paciência, sim. Tudo tem o seu tempo. Nós levamos tempo para estarmos na condição que estamos hoje. Então, ter paciência conosco. Paciência com as nossas fragilidades. Mas não significa parar de combatê-las. Mas entender que leva tempo. Não é de uma hora para outra. Coragem para perdoar. Perdoar o outro. Como a gente acaba tendo uma vida mais leve. Muito mais leve. Se eu não consigo ainda perdoar, que o perdão é difícil, pelo menos não desejar o mal. Entregar o meu sentimento para Jesus Cristo, pedir, ele faz o melhor para mim, mas eu não vou desejar o mal. Eu ainda não quero conviver com a pessoa, mas eu não desejo o mal. Eu até vibro por ela, se for necessário, eu vibro sim. Isso já vai ajudando. A gente está se comprometendo a desenvolver o perdão. E o mais difícil também, se auto-perdoar. A gente esquece, né, de se auto-perdoar. A gente muitas vezes fala, como que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Vamos lembrar, nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo para crescer. Então a gente é falho. E cada vez que a gente se auto-perdoa e se compromete a melhorar, nós vamos crescendo sempre. Coragem de estar triste. Parece que tristeza não pode, pelo amor de Deus. Nós vivemos num mundo que tem que estar sempre alegre. Mas a boa tristeza existe. Que boa tristeza é essa? Que me leva a parar, a refletir, a ver que a minha vida não está legal, a ver que está faltando algo. Essa é a boa tristeza, a que faz eu parar, renovar as minhas forças e prosseguir. A má tristeza é a que mata a esperança. É a que diz que não tem renovação na minha vida. Essa é a má. E a coragem de amar. Ah, mas eu amo, eu boto mensagem de amor no Facebook. Ah, isso é fácil. No WhatsApp, então, eu boto todo dia. Mas e amar o outro? O porteiro, a pessoa do trânsito, a pessoa que parece que é o espinho lá que nos prejudica. É a coragem de amar. A coragem de amar não só entre um homem e a mulher, mas o amor fraterno. Nós estamos desacostumados. Se a gente está no trânsito, para um carro e a pessoa sorri pra gente, alguma coisa, chega sorrindo, a gente acha que é assalto, já se estranha. Se o filho adolescente chega dizendo, mãe, pai, eu amo vocês, a gente já vai perguntar, o que você aprontou? Se for o marido que nunca levou flores, chega com flores dizendo, eu te amo, a gente vai falar, opa, eu sei que tem o marido da minha amiga, a primeira vez que ela decidiu, escutou uma palestra, ela foi lá falar, poxa, eu te amo. Ele perguntou, o que você fez no cartão de crédito? Não está acostumado a amar. A coragem, então, se comprometer com a vida é amor. A nossa maior missão na Terra é aprender a amar. Será que nos amamos? Será que amamos os outros? Não. Então, a coragem de aceitar que nós estamos em evolução. Tudo que estamos ouvindo aqui é pra gente. Não é para pensar, nossa, por que fulano não veio na palestra hoje? Era para ele essa palestra. É para nós. Somos nós que vamos nos comprometer com a nossa vida. Lembra o que eu falei? Nós somos os protagonistas. E eu quero mudar uma pessoa, não é chegando para ela e falar, faz isso, ó a lista do que você tem que fazer. Eu convenço uma pessoa através do amor, através do exemplo. Através de eu melhorando, o outro também melhora. Porque eu chamo a atenção dele. Nossa, a pessoa era tão brava, agora está mais calma. O que será que está acontecendo? A pessoa começa a me observar com outros olhos. Então, a coragem de se comprometer com a vida. Porque aqui que eu saiba, ninguém tem síndrome de CDM, tem? Alguém sabe, tem síndrome de CDM? O que é CDM? Coitadinho de mim. Ninguém é coitadinho de mim. Ninguém é coitado. A maior prova, Deus nos deu essa vida. Se ele achasse que nós éramos coitados, ele não ia perder tempo conosco. Então, uma frase de Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podemos começar agora e fazer um novo fim. É agora. Tem uma música linda de Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é para usar aquelas frases, eu sou muito jovem.
Ou eu sou muito velho. Ah, eu tô doente. Ah, eu vou me comprometer quando eu arrumar um emprego. Ah, não, quando eu me aposentar. Ah, quando meus filhos crescerem. Aí depois os filhos crescem. Ah, quando meus netos crescerem. Depois os netos, os filhos estão crescidos. Agora que não dá, porque o trabalho dobrou. Ah, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver isso, aquilo. É agora, é hoje. Tem mais uma parte do livro que nos diz: em qualquer tempo ou circunstância, permanece a trabalhar. Você é o condutor do seu destino. E não há como crescer espiritualmente sem passar pelas provas. Mas o que fará a diferença é a resposta à pergunta: como tem encarado as provas que chegam? É o escultor da sua existência. Se esculpi-la com revolta e desânimo, será apenas isso que respirará à sua volta. Agora, se usar o material da confiança e da coragem, deslumbrará grande obra, e obra esculpida pelas suas mãos. Comprometa-se com a sua vida. Não permaneça a fugir das responsabilidades que só cabem a você. Conte com o apoio incondicional do alto, mas isso não significa que eles farão a parte que lhe compete. É hora de descruzar os braços e se pôr a caminho. Nós somos obras inacabadas. Deus nos criou inacabados. Mas nós viemos com todas as ferramentas para trabalhar e nos tornarmos obras-primas. Todos nós. Leva tempo? Sim. Um passo de cada vez, porque senão a gente cai. E quando a gente mais precisar, que a gente achar que não está aguentando, vamos mentalizar o mestre. Vamos mentalizar a figura dele e lembrar que um dia ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, sempre. Para terminar, tem uma história que eu achei linda, Sementes de Deus. Conta que tinha uma loja que ela vendia os dons de Deus. Imagina, tinha o quê? Jarros de amor, vidros de fé, tinha pacotes de esperança, fardos de perdão, caixas de paz, saúde e muitos outros dons de Deus. Imagina a fila, a gente ia correndo para lá e tudo de graça. De graça tem injeção, né? A gente vai. E aí o rapaz chegou e falou: nossa, eu quero tudo, mas eu quero muito para mim, para minha família, tudo. Você pode, não economiza não, porque tem muita gente precisando, perdão, amor, paz, pode trazer. Aí o homem, o vendedor, foi lá para os fundos arrumar e ele trouxe um pacotinho desse tamanho. Aí o cara falou: peraí, tá me enganando, eu pedi um monte de coisa e você traz só isso? Você não falou que tem os fardos, os jarros, é só isso. O que o vendedor respondeu? Na loja de Deus, não vendemos os frutos, só as sementes. Plantá-las é a sua responsabilidade. Comprometa-se com a semeadura e, com certeza, a colheita será grande. Então, que possamos nos comprometer com a nossa vida e, com certeza, teremos uma vida verdadeira e abundante. Sempre com Jesus. Haja semente para regar. Não é? Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Mas nós temos uma perguntinha que chegou aqui do nosso amigo Lourenço. Lourenço, um bom dia para você, para Maria Leia. Vamos lá. Não podemos forçar a ninguém a aceitar Jesus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Sônia, a doutrina espírita tem meios comprovadamente eficazes para demover as pessoas que não aceitam Jesus de imediato? É Lourenço, né? Lourenço. Então, bom dia, Lourenço. Que a paz do mestre te envolva todos nós, continuando. O que, acho que eu acabei de dizer, o melhor meio é o nosso exemplo. Nós não podemos forçar ninguém, porque cada um de nós se encontra num grau evolutivo. E por experiência, todos nós passamos por isso. Toda vez que nós obrigamos uma pessoa, ela não faz. Porque nós mesmos não gostamos de ser obrigados. Imagina se eu aponto o dedo. Olha o teu erro, olha não sei o quê. Jesus Cristo, vamos lembrar dele.
Como que ele venceu os seus inimigos? No amor. Ele foi crucificado, humilhado. Quando ele foi julgado, ele não respondeu nada. Ele não deixou nada escrito, nada. Mas ele deixou o quê? O exemplo. Então, o exemplo do amor. Por isso que a sua maior lei é amai-vos. Então, queremos modificar alguém? Primeiro que de imediato a gente não vai conseguir. Mas não busquemos leis, fórmulas, mas busquemos o amor. Então, queremos transformar alguém? É amor. Porque onde há o amor, há a renovação. Não tem como ser indiferente ao amor. Então, amemos mais, a gente consegue tocar as pessoas. É isso aí, Lourenço. Vamos, né, fazer a nossa parte. Alguém mais? Sônia, acho que por enquanto não, mas a Sônia permanece conosco. Até o final da tarde, né, Sônia? Até eu ficar, né? Vocês mandaram embora. Gente, e só lembrando, eu leio constantemente. Sempre vou buscar alguma coisa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre. Sônia, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Gente, um convite e uma divulgação. Nós estamos em plena campanha nacional de doação de órgãos. Lembrando que só no Brasil existem 30.000 pessoas aguardando por um transplante. Né? Quem tiver dúvidas, quem ainda se encontrar naquela situação, meu Deus, o que eu faço? O que a doutrina espírita pensa a respeito disso? Nós temos aqui, como indicação, o livro Plantão de Respostas. É o livro de Chico Xavier, né? Ditado pelo Espírito de Emmanuel, que fala sobre a visão espírita sobre os transplantes. Os panfletos estão lá fora, Sandrinha? Tá certo. E um convite. Nós teremos, no dia 25, um bingo beneficente, né? Também em prol da Cotic. A Cotic é uma casa que trabalha junto a nós, né? A Sandra está aqui, que pode falar bem melhor desse trabalho. E também, quem desejar, a Sandra está com os convites, né, Sandrinha, para o bingo. A Cotic é um orfanato também. O bingo acontecerá no dia 25, que é um domingo, às 14 horas, no Acre Clube, aqui na rua Gaurama, 540, no Jardim França. O convite é R$30 por pessoa, com direito a lanche, buffet e bebidas não alcoólicas, não é? E teremos lá prêmios valiosos, como exemplo, uma série especial, um kit de informática, com notebook, mais impressora. Gente, os convites estão aqui com a Sandra, tá bom? E quem não puder, não tiver como adquiri-los hoje, também quem está responsável pelos convites é a Cida e o Aquil, durante a semana, certo? Então, vamos lá. Vamos cerrando os nossos olhos materiais. Vamos deixando que essa nossa visão íntima nos conduza a Deus, nosso Pai, pela figura de Jesus. Que o Mestre amado neste momento possa junto a nós e a espiritualidade que nos acompanha extrair os nossos melhores pensamentos e sentimentos a favor daqueles irmãozinhos nossos, encarnados e desencarnados, que neste momento necessitam do que temos de melhor. É assim que nós vamos envolvendo carinhosamente. Vamos imaginando um laço iluminado que acolhe todo o nosso planeta Terra.
Vamos imaginar que nós vamos envolvendo o nosso planeta com muita luz. Que essa luz possa atingir cada nação. E em cada nação, que seus líderes, governantes, possam sentir a inspiração divina para o comando correto, sob a sua responsabilidade. Como ouvimos no decorrer da palestra, o comprometimento com a vida, com aquelas vidas que estão sob seu comando. Vamos vibrando por todos os profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares, que possam, através da inspiração divina, dos médicos da espiritualidade, levar o melhor àqueles que neste momento sofrem com a dor do corpo físico. Que a espiritualidade, no seu acolhimento divino, possa levar a esperança e o consolo a estes irmãos. Lembrando que a dor física é passageira, porém, ela é um instrumento do aprendizado para a evolução espiritual. Vamos vibrando pelos nossos lares, nossos familiares, parentes, amigos, aqueles que transitam pelas nossas casas, que possam ser contagiados por esta luz intensa que neste momento levamos ao nosso ambiente. Que essa luz não se apague, que ela se propague por toda a semana, que possamos renová-la diariamente, fazendo a nossa parte, como sendo o esteio do equilíbrio, da harmonia em nosso ambiente. Vamos vibrando por esta casa, pelo trabalho que nela é exercido, que ele possa crescer a cada dia. Assim, nós vamos encerrando esta primeira parte da nossa reunião, pedindo que a nossa semana transcorra de forma tranquila, serena, que possamos, a partir dos ensinamentos adquiridos, transformar, nem que seja um dia desta semana que se inicia. Obrigada, Jesus, o nosso Mestre. Obrigada, amigos da espiritualidade, que nos auxiliam e nos assessoram a todos os momentos. E assim, nós pedimos a bênção de Deus, nosso Pai, para que possamos encerrar esta parte da reunião e aguardar para o encaminhamento ao passe. Que assim seja.